Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e hoje a gente vai falar sobre a experiência da Jornada Mundial da Juventude. Você sabe que a Jornada Mundial da Juventude acabou recentemente, né? Dia 6 de agosto, foi logo no início de agosto, de 1º a 6 de agosto, uma experiência que aconteceu em Lisboa, com o Papa Francisco. É uma jornada que acontece com o Papa, e o Papa com os jovens, e o Papa sempre gosta de se reunir. Já houve uma Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, lembram lá? 2013, eu acho, não foi? 2013 houve uma Jornada Mundial da Juventude famosíssima aqui no Brasil, deu muito o que falar, e muitos jovens aqui do Pará foram para essa jornada. Inclusive, nós fizemos até um programa com alguns jovens que estavam arrecadando ajuda, vendendo rifas para custear as passagens, a estadia para essa Jornada Mundial da Juventude. E hoje nós estamos recebendo aqui, não esses jovens que estiveram aqui, outros que foram à Jornada Mundial da Juventude. Estou recebendo aqui o Pedro Assunção. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo ao programa Janela Aberta. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Tá certo? E a Ariane Silva também, que está aqui conosco. Boa noite, Ariane, seja bem-vinda. Boa noite, é uma graça estar aqui. Tá certo. Eles estão aqui conosco porque eles foram, participaram da Jornada Mundial da Juventude, e foi uma experiência. Antes de tudo, vocês imaginavam que um dia vocês iam participar dessa jornada? Como é que foi assim que começou a ideia de que vocês iriam participar? Como foi para você, Ariane? Você estava em casa um belo dia, vocês são do setor juventude, né? Como foi? Surgiu o convite, você imaginava participar dessa jornada? O convite para mim foi muito engraçado, porque no começo do ano eu fui para o Catequistas Brasil, e eu tinha acabado de chegar dessa viagem. Sim. E eu sou de uma área missionária, então Dom Antônio estava lá conosco celebrando nesse dia, e ele me convidou em meio a uma missa, onde estava toda a minha comunidade, quase toda a área missionária, e na hora eu tive medo. Eu digo que foi engraçado porque eu tive muito medo na hora, e aí eu disse sim com medo, mas depois trabalhei muito para que desse certo. E assim, sempre existiu a vontade, desde que teve a JMJ no Rio de Janeiro, sempre existiu a vontade, mas eu não imaginava que seria esse ano que eu já estaria participando de uma JMJ. Acontece de quanto em quanto tempo a jornada? De 3 em 3 anos, Não, é de 5, De 5 Isso, a 4 anos. Geralmente é de 4 a 5 anos que acontece. Acho que houve um pouco, atrasou essa época da pandemia, Isso mesmo. E você, Pedro, como é que aconteceu com você esse convite para isso? Você imaginava que da última, você já imaginava que ia para essa? Olha, eu também não imaginava que eu estaria na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa esse ano. Para mim foi uma grande surpresa, porque era algo inimaginável para mim realmente. Vi muitos jovens ao meu redor, se movimentando, vão para a JMJ e tal, E um certo dia, fui para uma missa e eu coloquei aos pés do Senhor, e nesse momento da Santa Missa, do momento da Eucaristia, algo suscitava muito forte no meu coração para eu participar da JMJ. Tanto que 2 dias após eu entrei em contato com um dos coordenadores do setor Juventude e eu liguei para ele de noite. Mano, olha, eu estou com vontade de ir para a JMJ, ainda dá tempo? É que ele já estava se movimentando desde a época do Sírio. Eu entrei na caravana em fevereiro desse ano, então era uma pressa muito grande desde já, para eu poder estar junto com eles. E ele disse, olha, vai para tal reunião e vamos que vai dar certo. E graças a Deus, na graça de Deus, tudo transcorreu na medida do possível incrível. Só para explicar para os nossos telespectadores, houve algumas caravanas, podemos chamar assim caravanas, de que acho que algumas foram acho que Dom Antônio presidiu uma, acho que tiveram aqui, colegas de vocês estavam nessa de angariar
aqui do Pará, né? Ou, acho que houve também outras do sul do Pará, acho que outros grupos também, não sei se a Shalom levou alguns grupos, enfim, houve alguns grupos, não foi só o grupo de vocês, houve alguns grupos que saíram daqui, não é isso? É isso? Houve outros grupos, sim. Lá a gente teve contato com quem saiu daqui do Pará, né? Antes a gente fez um retiro, então conhecemos pessoas que iam para a JMJ antes de irmos para a JMJ. E aí a gente entrou em contato com algumas, né? Como o grupo do Focolares, do Caminho também. E porque aí implica em passagem de avião, hotel e tudo bem. Mas como foi o grupo de vocês? O grupo de vocês foi o grupo aqui. Quantos eram do grupo de vocês? Quantos eram? No nosso grupo eram 19 jovens, né, com o Dom Antônio junto com a gente. E nós vivenciamos, né, lá na JMJ momentos extraordinários com Deus, né? Mas teve todo um momento de preparação que nós tivemos antes de estarmos em Portugal. Passamos... Vocês saíram daqui que dia? Como é que foi essa jornada de vocês? Vocês saíram que dia daqui? Nós saímos daqui de Belém no dia 22 e nós fomos primeiro para Roma. Foram primeiro para Roma. Sim, sim. Nós primeiros fomos vivenciar essa preparação junto com os demais jovens, né, do mundo inteiro, para a gente preparar bem o nosso coração para ir para a Jornada Mundial da Juventude e se encontrar com o Papa Francisco, né? E nesse período dessa preparação que tivemos em Roma, foi algo extraordinário, né? Que na nossa vida tem muitas coisas que acontecem que são ordinárias, mas estando na Catedral de São Pedro e visitando outros pontos na cidade de Roma, aonde aos primórdios da nossa igreja, é algo lindo de se ver. Quer dizer que geralmente as pessoas vão depois, né? Vocês foram antes. E aí em Roma vocês fizeram o quê? Eu sei que vocês foram na Basílica de São Pedro, mas aí vocês foram justamente para esquentar, é isso? O espírito para a jornada? Foi mais ou menos isso, Ariane? A gente foi totalmente fazer peregrinação. Peregrinação. Sim. Foram na Basílica de São Pedro, participaram de missas, é isso? A gente sempre celebrava, todo dia celebrávamos a Santa Eucaristia. Ou uns dias a gente ficamos hospedados na casa das irmãs franciscanas angelinas. E lá a gente sempre celebrava pela manhã. Com Dom Antônio sempre? Sempre com Dom Antônio. Mas teve alguns dias que a gente celebrou no lugar onde a gente foi fazer a peregrinação. Então, a gente foi em São Calixto. São Calixto, Fomos certo. em São Calixto e lá em São Calixto nós celebramos lá. E foi único, foi uma experiência única, singular de espiritualidade. Viram de estar Roma, ali, né? sim. E de estar ali onde os primeiros mártires estiveram também. Onde quem era cristão não podia celebrar e celebrava ali escondido. São Calixto, né? E aí a gente fez todo esse movimento, né? São E dali saímos para a Basílica de São Paulo, onde fizemos uma longa São caminhada. Paulo fora dos muros. Sim, São Paulo fora dos muros. Fizemos uma longa caminhada em oração, rezando o terço e sempre com essa conexão, né? Nós não éramos meros turistas, estávamos ali para experimentar mesmo o amor de Cristo, essa comunhão e a fraternidade. Choravam? Entre o grupo. Sempre. Sim, porque ali, uma visita dessa, você chora sempre, né? Ali sempre se emociona. E depois de Roma, vocês foram em que cidade mais? Antes de viajar para Portugal, fomos em Assis, que é a cidade de São Francisco e Santa Clara. Gente. E lá em Assis a gente também celebrou em uma capela de Santa Clara. Foi único também, acho que foi uma das missas mais bonitas que a gente fez como grupo. Assis é todo lindo. mundo cantando, todo mundo vivendo a espiritualidade daquele momento. Visitamos uma igreja em que São Francisco que construiu a igreja com suas próprias mãos. Então, a gente tocou na história, né? Temos muito esse costume de falar que tocamos na história e esse período na Itália com Dom Antônio, ele dizia muito para a gente que as pedras falam e a gente pôde vivenciar isso, que as pedras realmente falam e tocar na história e ver que a igreja se mantém de pé e que nós, como jovens, podemos fazer muito ainda para que ela cresça, né? E atinja outras pessoas. E sempre tinha, Pedro, obviamente que o Dom Antônio aproveita, que ele é um grande pregador, pregava sempre para vocês com esse intuito de fomentar esse espírito da juventude, a chama acesa no coração de vocês, era assim?
Isso mesmo. Dom Antônio, quando estávamos em peregrinação juntamente com os demais jovens da nossa caravana, ele sempre nos fazia suscitar em nossos corações esse ardor missionário, mas também esse protagonismo juvenil que a igreja tanto necessita e tanto precisa nas mais suas diversas dimensões eclesiais e missionárias. E em todas as vezes, nós sempre fomos líderes que, em meio a uma circunstância, nós não sabíamos aonde nós estávamos, teoricamente, mas mesmo assim, com a graça de Deus, nós dávamos sempre uma solução para alguma coisa, né? Então, cada dia a gente teve lá em Portugal, né, uma experiência de 2 ou 3 jovens serem responsáveis por fazer todo o cronograma do dia, ver os locais que a gente ia fazer os almoços, ver os locais dos eventos centrais com o Papa, se a gente ia de metrô, se a gente ia de trem, se a gente ia andando. Então, toda essa logística foi feita graças também a esse grande momento de preparação que tivemos em Roma, justamente com o Dom Antônio, mas também com o Frei Rodolfo, que nos incentivaram. E eles tinha um Frei também com vocês? Era lá em... Sim. Aí nós estamos lá em Assis, depois de Assis vocês foram para Portugal logo ou vocês voltaram para Roma? Não, em Assis a gente voltou para Roma e se organizamos para sair, né? Para voltar para Portugal. Para Portugal. Aí, porque a jornada começou dia 1º de agosto, não foi isso? A Jornada Mundial da Juventude começou dia 1º de agosto, então vocês devem ter ido para Lisboa um pouquinho antes, Sim, né? Sim, chegamos lá acho que um dia antes. Aí esse dia antes a gente passeou pela cidade, teve uma portuguesa que nos apresentou a cidade, que ela é irmã da coordenadora do Grupo Focolares. Então ela nos apresentou a cidade, fomos em Santo Antônio de Lisboa, visitamos a capela, conhecemos o lugar onde ele nasceu, onde ele viveu durante um tempo, visitamos pontos turísticos da cidade e sempre de forma muito especial, né? Porque tem essa questão de conhecer a cultura, mas a gente estava ali também vivenciando a espiritualidade. Muito bem. Depois eu vou querer no próximo bloco saber como é que foi a jornada em si, porque aí já estão... Olha, Deus vai cobrar de vocês essa viagem, eu sempre digo isso, hein? Deus vai cobrar de vocês e dos outros jovens essa viagem, hein? É verdade, gente, a gente também passeia, mas Deus, essas coisas que a gente ganha na vida, esses presentes, a gente depois tem que dar para os outros, de cobrar nesse sentido, não é cobrar financeiramente, cobrar nesse sentido de que o que a gente ganha, o que a gente ganha espiritualmente, o que a gente ganha de dons, a gente tem que distribuir para os outros, não é ficar para a gente, entendeu? É nesse sentido que Deus cobra, é nesse sentido que eu estou falando. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a experiência JMJ, experiência Jornada Mundial da Juventude. Estamos recebendo 2 jovens participantes que integram o setor Juventude da Arquidiocese, o Pedro Assunção, que é integrante da paróquia Santa Maria, é isso? Santa Maria, e a Ariane Silva, que é da área missionária São João Bosco, é isso? Eles são integrantes e participaram dessa Jornada Mundial da Juventude. Estava brincando com eles, dizendo que Deus cobra nesse sentido, né? Que Deus vai cobrar, que tudo que Deus dá para nós, a gente tem que devolver, né? Para as pessoas, né? Para as pessoas. E aí, né? Já passearam por Roma, por Assis, que já é uma experiência marcante na vida de qualquer pessoa. E lá no primeiro dia, como é que foi organizada a Jornada Mundial? Como é que foi lá? O que se fazia numa jornada? O que se faz numa jornada, Pedro? Como é que é? Tem missa, tem o que numa jornada? Lembre-se que o pessoal de casa não... Estamos falando do pessoal de casa que não foi. Então, assim, explica para quem não foi, para quem não viu daqui. Porque foi transmitido tudo pela televisão, mas estamos falando para quem não viu. Vamos imaginando.
numa Jornada Mundial da Juventude tem de tudo um pouco que a gente possa vivenciar. Tem momentos de lazer, de esporte, mas momentos também de catequeses que nós lá chamávamos de rise ups, que traduzindo por inglês significa levanta-te. E era justamente em consonância com o tema da JMJ, que Maria partiu apressadamente. E é justamente esse sentido de se levantar que nós, jovens, vivenciamos muito isso lá em Portugal. Mas numa jornada também a gente encontra uma diversidade muito grande de jovens de outros países, de outras culturas, né? Nós saímos do nosso mundo, né, da nossa bolha, e nós vivenciamos e nós abraçamos e acolhemos aquilo que é do outro também, não somente do que é da gente, mas também uma grande experiência que nós nos enriquecemos, tanto pessoalmente, mas espiritualmente, mas também profissionalmente na nossa vida. E também, numa JMJ, para quem ainda nunca foi, mas tenho certeza que vocês ainda vão, vivenciar realmente a vontade de Deus na tua vida, na nossa vida. Porque quando a gente pensa que é por aquele caminho, mas Deus vai lá e diz, olha, tem algo muito melhor para ti, tem algo que eu quero que tu faça. E foi esse muito sentido, sabe? De uma igreja que acolhe, de uma igreja que abraça. E foi uma das frases do Papa Francisco, né? Que a igreja é para todos. E é justamente isso que a gente vive numa JMJ. A igreja é para todos. Das crianças aos mais experientes, da juventude aos mais idosos, né? Mas todos fazem parte desse corpo místico que é Cristo, e é algo incrível. Agora, assim, em termos de organização, a gente sabe que tem catequeses, não é isso? Como é que é essa organização, a metodologia de uma jornada? Isso que eu queria que vocês explicassem. Vocês, durante o dia, vocês vão para igrejas, vocês têm catequeses, vocês têm retiros, vocês têm missas. Como é que é mais ou menos essa metodologia de uma jornada, Ariane? Durante a jornada, nós ficamos responsáveis por uma catequese, né, que são as Rise Up, que tiveram em Lisboa. Então, várias igrejas se organizaram, paróquias, para que tivessem as Rise Up. Então, por exemplo, tinha uma paróquia que era só em francês, outra que era só em inglês, então que era para atender esse público mundial que estava presente em Lisboa. Nós, do Setor Juventude, ficamos numa paróquia que é Santos Ovelho, e ficamos responsáveis por uma catequese. O que é ficar responsável por uma catequese? Nós fazíamos a acolhida de quem ia, né, do pessoal que falavam a língua portuguesa. Então, a gente acolhia essas pessoas na paróquia, como fomos acolhidos pelas pessoas da paróquia, acolhíamos as pessoas, esperávamos um tempinho para a chegada dessas pessoas, depois fazíamos uma animação, cantando, dançando, um louvor, né, bem animado, para que mostrasse esse amor da juventude, esse fervor da juventude, que é o amor de nós por Cristo. E depois, em seguida, a gente fazia uma pregação. Então, por exemplo, teve um dia que o Pedro ficou responsável, outro dia eu fiquei responsável pela pregação, outro dia a nossa amiga Joyce, e assim a gente ia dividindo o trabalho, né, um apoiando o outro. E logo após essa animação, essa introdução, todos os dias tinham um tema, sempre relacionado ao tema central da JMJ, que era Maria levantou e partiu apressadamente. Então, sempre tinha algum tema linkado a isso, né? Amizade social, que é o cuidar do outro, ouvir o outro. Então, a gente foi falando sobre isso durante os dias. Após essa introdução, essa acolhida, tínhamos a catequese com o bispo, né? Sempre tinha algum bispo conosco. No último dia que a gente esteve conosco foi o bispo, o Dom Alberto, que esteve conosco, né? E fizemos uma celebração penitencial, onde se confessamos, tudo mais. E aí, essa vivência é para ir fomentando também esse ardor de Cristo em cada um. Porque a JMJ não é apenas um encontro de jovens. Ela é esse ensinamento, essa base para se viver na igreja. Ela é esse contato, essa amizade, né? Fizemos amizade com muitas pessoas do mundo, mesmo com a dificuldade da linguagem, de outras línguas. A gente ia se comunicando e falando com outras pessoas, pegando contato, Instagram, e mantendo esse contato até hoje, depois da JMJ. Isso que eu vou perguntar para vocês. Como é que é essa experiência com outros jovens, essa experiência de fé com outros jovens? Não é só essa experiência de conhecer, de entrar em contato, de
de saber, ó, turística que eu estou falando, mas a experiência de fé. Como é que foi para vocês isso? Bom, essa grande experiência de fé com os outros jovens que nós não conhecíamos até então, ela é muito enriquecedora, porque quando estávamos lá na paróquia de Santos o Velho, que ficamos responsáveis pela catequese, nós, durante 4 dias, nós fizemos uma amizade tão grande com os jovens daquela paróquia e que eles se sentiram tão acolhidos em nos receber, que todos os dias, com a nossa alegria, com a nossa animação, sempre a gente estava em sintonia. O que precisa mais? E eles estavam sempre disponíveis para a gente também, e sucessivamente. Mas ter essa conversa e ter essa espiritualidade com os demais jovens é fundamental, porque entre conversas nós aprendemos muito, né? Nós não somente levamos o que sabemos, mas também nós viemos com uma bagagem muito cheia e sempre nessa nossa dinâmica, né, de ouvir, de escutar, não somente falar, né? E porque ter um aprendizado e ter uma experiência de outros jovens é única. Um deles eu conversei foi com o Sebastião, um jovem muito extrovertido, muito gente boa, e que ele é da França, só que ele está morando lá em Portugal, né, bem recentemente. E ele me disse, né, em uma das nossas conversas também, né, que eles todos, o sentimento de todos os jovens daquela paróquia é de permanecer com aquele fogo, com aquele ardor de Jesus Cristo naquele momento. Nós sabemos que a JMJ, ela passa, né? Ela tem um período para terminar, mas eles estavam tão sedentos e tão ansiosos por essa jornada e vivenciar cada momento, que qualquer coisa que tinha, nós vivíamos intensamente, né? E foi um testemunho muito bonito dele, que é um dos voluntários, né, que estava lá, e ele sempre muito disponível, muito atento, e ele sempre muito feliz, né? Em todas as palavras dele com a gente, de bom dia, de recepção junto com outras meninas que estavam lá. Foi um momento único para cada um de nós. Muito bem. Bom, havia catequese em várias línguas e depois houve, eu sei que houve uma via sacra, também uma vigília. Como é que foi essa experiência? A via sacra, a gente saiu da catequese e fomos para a via sacra. Só que como a via sacra era nas vias, iam bloqueando o caminho, então foi muito difícil chegar. Mas chegamos na via sacra e também é um momento único. E a vigília, né, nós saímos de casa, onde nós estávamos hospedados, e fomos de trem até um determinado ponto. E dali daquele ponto só podia ir caminhando, então já era uma peregrinação, porque esse sentido da vigília, ela é isso na JMJ. O Papa ele sempre escolhe um lugar para que os jovens consigam ir com os seus grupos nesse movimento de peregrinação mesmo, para fazer, né, como os primeiros da Igreja Católica faziam, esse caminhar, esse vivenciar e essa fraternidade. Então, a gente foi caminhando até um determinado ponto, pegamos as nossas alimentação, né, recebemos um cartão onde a gente pega a alimentação, aí nós recebemos uma bolsa com alimentação e fomos para onde seria a vigília. E lá nesse lugar, as pessoas já vão preparadas para ficar, que é para dormir nesse lugar, porque no outro dia de manhã tem a missa de envio com o Papa também. E aí a vigília é com o Papa, essa missa de envio é com o Papa. Então tem todo um movimento. E durante a noite, a gente fica ali naquele lugar, a gente vai conhecendo umas pessoas, vamos trocando coisas, né? Nós levamos alguns botões com a bandeira do Brasil para trocar. E lá as pessoas amam os brasileiros. A gente se sentia muito amado. Por onde a gente passava, eles gritavam Brasil, Brasil. E era muito legal isso. É verdade? Isso, lá no nosso momento que a gente estava, a gente até brincava, né? Porque nós levamos daqui vários botões, né? Para fazer esse significado que nós éramos do Brasil. E sempre a gente brincava, change, 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 com outras pessoas, né? E quando elas viam que eram brasileiros, elas, não, tenho uma coisa para te dar, né? Tenho algo para te falar, tenho alguma pulseira, sabe? Foi essa lembrança que nós trouxemos de cada
país onde nós Para vivenciamos toda a jornada. Muito bem. E o encontro com o Papa, como é que foi assim? Ele passou perto de vocês viram o Papa, tocaram na mão dele? A gente não tocou na mão do Papa, mas a gente viu o Papa. Ele foi no primeiro dia? Foi que ele falou? Não, foi no segundo. No primeiro dia teve a missa de abertura, né? E aí no segundo dia teve a acolhida do Papa. Foi quando ele passou no meio de nós, né? Passou no meio de nós e creio que todos tenham visto ele, né? A gente de um lugar bem mais perto, graças a Deus, mas a gente conseguiu ver, estávamos ali perto da comunidade Semente do Verbo, e aí a gente conseguiu ver com os nossos irmãos a passagem do Papa. Como o Pedro falou, a gente teve que se desmembrar. O nosso grupo era grande, então a gente teve que se desmembrar, e aí alguns foram para outro ponto e o grupo do Pedro foi para um outro lugar, mas eles conseguiram ver o Papa também, e isso foi muito importante para todos nós, ter esse contato, ter visto ele, porque ele, no olhar dele, no sorriso dele, no carisma dele, ele transmite o amor da Eucaristia, o amor de Jesus Cristo por nós. E essa experiência com o Papa, ela foi inigualável, porque foi algo que o nosso grupo, na hora lá, ele se dividiu, né, para que a gente pudesse ficar um pouquinho mais perto do Pontífice. Então, quando eu com mais 3 pessoas, né, fomos para uma outra área, fora da área central, que era onde o Papa teoricamente ia passar, né, nós queríamos chegar próximo do palco, porque a gente estava muito distante. Mas até que a gente vai e vem, né, em meio a milhares de jovens, nós ficamos presos em uma determinada área que a gente não podia mais passar e que não estavam mais nos deixando passar para o outro lado para ir ao encontro dos que ficaram na área central, né? E eu, junto com as meninas, mais o Dixon, né, que é um dos membros da nossa caravana, nós, né, não, vamos ficar por aqui. E assim fizemos, nós esperamos, né, tanto que a gente até fez umas brincadeiras, né, porque tinham vários guardas passando, e sempre quando qualquer guarda passava, nós perguntávamos, o Papa, ele vai passar por aqui, mas tem certeza, ele vai passar por aqui mesmo? E até que um determinado momento, quando menos esperávamos, lá vem o Papa Francisco, Papa Móvel. No Papa Móvel, e foi algo que eu estava com o celular na mão, né? Eu estava já tremendo, porque a minha primeira JMJ, né? Foi minha primeira JMJ, e ver o Papa Francisco de tão perto, e como a Ariane bem colocou, né? De ver esse carisma dele, mas de ver uma fé e de uma trajetória e uma vida total dedicada à igreja, tendo como representação, né, como Papa, a figura de Pedro, no qual Jesus ele institui, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e ver naquele momento a figura do Papa Francisco se concretizando na nossa frente, né, foi algo que fez com que o meu coração, mas também, eu acredito, com de muitos, pulasse de muita alegria em estar vendo diante dos nossos olhos o Papa Francisco e estando um pouquinho, né, dessa graça junto dos céus com a gente. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a experiência Jornada Mundial da Juventude, experiência JMJ, recebendo o Pedro Assunção e a Ariane Silva, que estiveram saboreando, diremos assim, essa Jornada Mundial da Juventude, ainda com muita alegria, algo que marcou, com certeza, e vai marcar a vida deles. Quer dizer, e essa experiência com o Papa durou até o último dia. Como é que foi? Ele foi uma missa campal? Foi no último dia? Eu vi que deu quase 1,5 milhão de pessoas, foi de jovens do mundo inteiro. Como é que foi esse último dia lá com o Papa? Após a vigília, né, como eu falei, a gente ficou lá, dormimos nesse lugar, e aí pela manhã teve a missa com o Papa. E aí teve a missa, teve todo o envio,
onde ele fala também onde será a próxima JMJ, que será na Coreia do Sul, em Seul. E é uma missa campal, né? Estávamos em um local aberto, onde montaram um palco. Nesse palco teve vários shows de várias expressões, né? Do mundo inteiro, de jovens do mundo inteiro. E a gente vai vivenciando isso, né? Essa missa, ela é fundamental, porque ela é o pontapé inicial de tudo que a gente viveu na JMJ e de tudo que a gente precisa fazer com a nossa volta da JMJ, assumir responsabilidades. Uhum. E como é que foi para você, Pedro, essa experiência? Como é que você se sentiu? Você voltou diferente? Como é que foi? Com certeza. Depois de uma viagem dessa magnífica, nós voltamos e eu voltei muito diferente para minha realidade juvenil, né? Na área paroquial, né? Mas também com os meus familiares, com as pessoas próximas de mim, com os meus amigos. E é algo, né, como eu colocava no início da nossa conversa, é algo que é uma experiência tão grande que nós adquirimos lá, que a gente não quer guardar isso só para a gente, mas a gente quer passar para aqueles jovens e para as pessoas que não vivenciaram um pouquinho do amor e da alegria de ser jovem de Deus para todo mundo. E algo quando me vem, né, muito no meu pensamento, é que tem uma passagem, né, bíblica que fala, né, que quando muito é dado, muito será exigido também, né? E é esse sentimento de servir, mas é esse sentimento de querer passar um pouquinho do que vivenciamos para todas as pessoas. Quando eu voltei de viagem, né, a minha mãe estava morrendo de saudade, né, com meu pai também. E em uma das nossas conversas, né, eles estavam tão com saudade de mim, né, mas ainda lá em Portugal algo falava no meu coração, né, quando nós saímos das nossas casas, mas Deus ele vai lá e preenche aquele lugar, né, e tipo quando eu voltei para a minha realidade paroquial, para o nosso grupo de jovens, que é a Juventude Missionária, que recentemente nós tivemos o primeiro encontro, né, com esses jovens, eu já partilhei muitos com eles algumas coisas, e é claro que esse sentimento de querer sempre buscar mais, né, nunca parar ou fazer uma estagnação naquele local, mas sempre com um olhar para frente, né? Sempre com um anseio de buscar sempre mais novas coisas. E, claro, que a gente volta com uma visão muito diferente, com um pensamento muito diferente, porque é uma abertura de mundo, né? E para você, como você se sente diferente do que você voltou? Eu voltei diferente. Até no meu trabalho as pessoas falaram que eu voltei diferente, né? Eu trabalho em escola. E na área missionária, a gente ainda não tem um grupo de jovens formado. Por ser uma área missionária, não ser paróquia ainda, tudo ainda está se caminhando. Então, qual é a minha responsabilidade após a JMJ? Com a área missionária, é isso, né, de colocar esse ardor e de ir criando esse movimento da juventude dentro da área missionária, que a gente ouve muito dentro da igreja que nós jovens somos a igreja do futuro, e a gente tem que tirar isso da nossa cabeça totalmente, porque a gente não é a igreja do futuro, nós somos a igreja do agora. Se a gente não estiver na igreja agora, a igreja nunca vai ser jovem, né? Sim. Tem gente que reclama, porque a igreja não apresenta nada de bom para os jovens, nada legal. E isso acontece porque a gente não está dentro da igreja. A gente precisa estar dentro da igreja, precisa ter esse protagonismo juvenil dentro da igreja. A gente precisa se fazer presente, se fazer ouvido e também falar sobre isso. E o jovem tem que também, as experiências que vocês fizeram, trazer essa ideia do jovem evangelizar o jovem. É claro que é importante a catequese do diácono, do bispo, do padre, a catequese, sem dúvida nenhuma. Mas é importante quando o jovem também evangeliza jovem, porque ele fala da mesma linguagem, ele sai para a pizzaria com o seu colega, ele está no mesmo ambiente que o jovem, entendeu? Porque é um outro tipo de evangelismo que ocorre, que atrai o outro jovem, né? Porque a evangelização do púlpito, ela tem o seu valor, mas ela atinge... Ela tem um nível de acerto, diríamos assim,
que é a evangelização do ministro, mais graduado, vamos usar essa expressão, né? Do padre, do bispo, do diácono, etc. E tal. Mas o jovem com outro jovem, ele tá ali jogando bola, vamos usar essa expressão, tá ali na brincadeira, está comendo um cachorro quente. E é ali que vem a grande evangelização, onde você capta mais pessoas, onde você tem a capilaridade da igreja. Então é importante que o jovem acredite que é importante. O Papa não falava disso para vocês? Ele não falou disso, dessa importância? Falou, e ele falou que a igreja é para todos. Então, quando ele diz isso, que a igreja é para todos, é que nós, jovens, precisamos estar dentro da igreja e fazer que ela seja para todos. Em uma sociedade que vem de uma pandemia, a gente tem que dar ouvidos aos outros, dar ouvido aos nossos amigos, apoio, suporte emocional. E estar dentro da igreja e apresentar isso para o outro é importantíssimo, porque a gente vê uma juventude adoecendo. E se a gente não desenvolver fraternidade uns com os outros, né, de dar a mão mesmo, de partir, como Maria partiu ao encontro de Isabel, sem responsabilidade nenhuma, e sim fazer por amor, esse amor que Jesus Cristo colocou na cruz por nós, esse amor que a gente viu no sim de Maria, esse amor que a gente viu ao São Tarcísio se colocar disposto a levar a Eucaristia para as pessoas no Coliseu, esse amor que a gente viu em Santa Cecília, Santa Clara, isso que a gente aprendeu em toda a nossa viagem, a gente quer passar para os outros. E a gente tem que ser apoio e suporte emocional uns para os outros, para que a gente consiga fazer uma igreja mais fraterna. Certo. E assim, essa pós-jornada, vocês já se reuniram, já fizeram alguma missa, já discutiram, por exemplo, agora como o que fazer no setor juventude, porque isso tem que ter uma repercussão, né? Já houve alguma missa? A gente já se reuniu, sim. Ah, já? A gente já se reuniu. Primeiro, sempre que a gente vai se reunir, sempre fazemos a celebração eucarística antes, né? Então, Dom Antônio sempre conosco, já fizemos uma missa, já se reunimos, fizemos um momento de partilha, de conversa e de coisas que a JMJ nos tocou, né? Especialmente, particularmente em cada um. E o serviço agora é esse anúncio mesmo, né? Como setor juventude, a gente vai pensando em várias coisas, mas cada um, em cada lugar onde se atua, eu na área missionária, o Pedro em sua paróquia, e todo o grupo, cada um no seu lugar, que a gente seja essa cara da JMJ, e que a gente pregue que é possível, né? Eu não tenho dinheiro. Como o Papa disse, nada é de graça no mundo, só o amor de Cristo. Então, a gente tem que trabalhar para conseguir. Muitos jovens já chegaram para mim, eu quero ir para a Coreia, e eu sempre dizendo, é possível, a gente tem que trabalhar. Não adianta só acreditar, né, que nada vem do céu e cai no nosso colo de graça, a gente tem que correr atrás. Então, nós, né, como setor juventude, a gente quer ser essa cara de que é possível sair de onde nós saímos, cada um de nós, e ir para a JMJ. Então, é essa nossa realidade agora. E que em uma das encíclicas do Papa Francisco, ele próprio diz, né, Cristo vive e te quer vivo. E é esse sentimento de uma juventude que é despertada, é esse sentimento de uma juventude viva e atuante na igreja, que nós voltamos renovados, né? Porque Cristo, ele se renova. Cristo, ele é igual, mas ele se renova a cada dia na nossa vida. E uma das frases que marcou a JMJ no último dia, na homilia do Papa Francisco, é que ele nos coloca para que sejamos surfistas do amor. Surfistas? Surfistas do amor, isso mesmo. Que coisa interessante. E que quando ele nos interpela com isso, né, faz com que nós pensemos e refletimos um pouco, né, numa onda, não do mundo, mas numa onda realmente das coisas boas e as coisas com Deus, né? Nada melhor do que estarmos na nossa vida em uma caminhada, fazendo uma missão, mas estar com Deus e ainda melhor sendo jovem, né? Falando de jovem para jovem, nós conseguiremos com certeza mudar o mundo, e é isso que a igreja ela precisa. Porque o jovem só será jovem quando ele for igreja. E quando o jovem ele se tornar essa igreja, Cristo, né, por essência, uma juventude, ela com certeza ela tem um processo de santidade e de conversão muito maior, né? Porque a graça de Deus, eu sempre digo, ela é como um rio de água corrente.
e que a gente pode ver essa graça de Deus correndo a todo instante na nossa vida. Mas quando nós decidimos que nós queremos estar com Deus e estar com a graça, Ele fica com a gente, Ele permanece com cada um de nós. Quer dizer, a JMJ continua então, né? Quer dizer, ela não acabou. Quer dizer, a ideia de que a JMJ continua, porque são vários grupos que foram, quer dizer, não é só uma experiência, como vocês colocaram, uma experiência turística, uma experiência de você ter conhecido espaços sagrados, espaços santos, mas é uma experiência que vocês vão se tornar agentes transformadores também desse espaço que vocês estão aí, para falar para jovens, fazer com que jovens se tornem agora agentes de transformação da sociedade, não é isso, Ariane? É isso mesmo. A gente precisa ter esse fervor, essa coisa de querer que o próximo... eu amo meu amigo, então eu quero partilhar isso com ele. Então, como o senhor falava, né, a gente vai para a pizzaria, a gente fala a língua do jovem. Então, por meio de nós, é que a gente quer que mais jovens, mais amigos nossos estejam próximos do amor eucarístico de Jesus Cristo. Uma das responsabilidades é essa, né? É uma das principais, mas a gente precisa também trabalhar que a gente não é só igreja dentro daquele espaço. Nós somos missionários, devemos sair também, ir ao encontro, ir na casa e escutar, né? O Papa fala muito isso, que a gente tem que escutar o outro, porque a gente não pode se colocar no lugar de julgar, nós devemos escutar e acolher, porque quando as pessoas se sentem acolhidas, elas sempre voltam, né? A acolhida em Lisboa foi fantástica, e aí, com certeza, todo mundo que foi em Lisboa um dia quer voltar. Mas a JMJ, ela tem esse sentido, ela segue e a gente vira os multiplicadores. Dom Antônio sempre dizia que a nossa viagem era um laboratório. Nós fomos líderes um dia, tivemos que ver metrô, ônibus, trem, tudo, e todo o tempo com o cuidado de que desse tudo certo para o grupo. Então, é isso que a gente pretende fazer também na sociedade, ter esse cuidado consigo, porque precisamos nos amar para amar o próximo como Deus nos ama. E que uma das frases que marca o pontificado do Santo Padre, que é o Papa Francisco, é essa igreja em saída. Essa igreja que acolhe, essa igreja que é profética, essa igreja que está em comunhão, que está em sinodalidade, e essa igreja que quer sempre estar na presença de Deus a cada momento. E quando o Papa ele nos coloca isso em toda a JMJ, em cada processo formativo que nós tivemos de preparação para podermos vivenciar bem uma Jornada Mundial da Juventude, é de grande valia para a nossa vida, mas também para o nosso coração, porque nós entendemos o real motivo e o real zelo que o Papa tem para conosco. Certo. Quero agradecer a presença de vocês aqui, a presença do Pedro Assunção e da Ariane Silva, pela entrevista que vocês cederam. Mas rapidinho, antes de encerrar, quando ele anunciou que ia ser na Coreia, todo mundo bateu palmas? Foi assim? Todo mundo bateu palma. Porque é bom, né? Mudar um pouquinho, né? Sim, e eu acho assim que a Coreia ela está em visibilidade, né? Com a cultura, o K-pop, então eu acho que isso é mais um motivo para a evangelização dos jovens, né? Todo mundo gosta, todo mundo curte, então é mais uma coisa para se falar de Cristo por meio da cultura coreana. Tá, Pedro, 30 segundos para suas considerações finais, tá? Por favor. Dizer para todos os jovens, né, mas para todo mundo que está nos assistindo, que um sonho ele é possível, ele se torna realidade quando decidimos e nós temos uma meta. E a JMJ ela é um momento extraordinário com Deus de vivência e de muito aprendizado. E claro, quando nós temos tudo isso, nós queremos fazer com que o mundo seja muito melhor através dos ensinamentos do próprio Jesus que nos ensina, né, de um dos seus mandamentos: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E esse sentimento dessa igreja que acolhe, que é mãe e que ama a todos, que possamos ser surfistas do amor de Deus para com os demais jovens, mas também com o mundo inteiro. Tá certo. Obrigado, Ariane. Por favor. Eu também? Sim. Tá, eu acho que eu tenho para falar que a gente tem que ser, né, um apoio do outro, dar as mãos e dentro de nossas comunidades, dentro de nossas famílias, dar esse protagonismo para a juventude. Os pais, os avós, o meu filho, meu neto não quer ir para a missa. Não,
puxa, indaga, ou então procure um jovem da sua comunidade, convida a minha família para ir, para se fazer presente. Isso tudo é muito importante, é isso que o Papa quer de nós, é isso que Cristo quer de nós. E Maria, a gente tem que sempre se apegar a ela, ao amor dela, ao sim dela, e a nossa vida sempre será mais fácil. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês, sucesso no trabalho agradece. missionário de vocês, tá bom? E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.